Agora, gente, sou fã do Xabi Alonso, acho um baita treinador, o que ele fez lá no Leverkusen é surreal, mas na minha opinião ele deve estar de palhaçada ou de sacanagem de botar o Vinícius Júnior no banco do Real Madrid. Eu não consigo entender. Mas é rodízio. Rodízio é um escambau. Jogo de Champions League contra o Olympique de Marseille ainda, que não é um time bobo, você não colocar o jogador, isso quer dizer que ele não é seu titular absoluto. Isso quer dizer que para o Xabi Alonso, o Vinícius Júnior não é o cara que ele era para o Ancelotti. E aí, na boa, diante de tudo que o Vinícius Júnior entrega no Real Madrid, diante de todas as competições que ele foi protagonista, dos títulos que ele conquistou como protagonista, eu acho palhaçada você botar o Vinícius Júnior no banco de reservas num jogo de Champions League. Eu faço as críticas quando eu tenho que fazer ao Vinícius Júnior. Acho que o Vinícius Júnior cai muito na seleção brasileira, cai. Agora, botar o Vinícius Júnior no banco do Real Madrid, e aí já está agora a imprensa espanhola, Marcos André, dizendo que é a luta do ano. Eu cheguei a ver uma manchete aí da imprensa espanhola que diz que é a luta do ano porque é a briga entre Rodrigo e Vinícius Júnior pela vaga, porque o Rodrigo barrou o Vinícius Júnior, e aí o Vinícius Júnior depois entrou no segundo tempo. Acha, Vamp, que o Xabi Alonso, pelo jeito, não é tão fã do Vinícius Júnior quanto era o Ancelotti? Pode prejudicar o Vinícius Júnior na sua sequência no Real Madrid ou não? Primeiro assim, normal não é, né? Um jogador que foi o melhor do mundo, tudo bem, ele oscila na seleção, ainda não fez um grande jogo pela seleção brasileira, mas dentro do Real Madrid ele é titular absoluto, né? O Xabi Alonso, como atleta, foi um grande jogador, campeão do mundo, campeão de tudo, até com o Real Madrid também, com o Liverpool. O Rodrigo gosta de jogar pelo lado que joga o Vinícius Júnior. Ao mesmo tempo, a gente viu também ele deixando o Rodrigo alguns jogos no banco, não botando. E o Rodrigo até, vários clubes interessados, Arsenal e outros, Tottenham e outros clubes, o Rodrigo fica, fecha a temporada, ele fica. Ontem estava no banco, o Bellingham também estava no banco, é titular, estava tendo lesão. Tinha uma galera ali, então esse rodízio é comum. Eu não vejo ser comum para um jogador ao nível do Vinícius Júnior com a camisa do Real Madrid. Ele não começa a temporada mal, começa bem, fazendo gol, dando passe. Mbappé, a gente já conhece, Mbappé fazendo gol todos os jogos. Começa a temporada muito bem, fazendo gol. Mas me surpreendeu quando eu vi a escalação, principalmente com... Não sei falar o nome do... Como é o argentino lá, que está de titular no Real Madrid? O do River, né? Que foi do River. Saiu do Rodrigo e Arda Güler. Arda Güler jogou contra a seleção espanhola aí pelo... menino desse... Como é, mano? Sabe? O Monto, né? Como é? Foi pro Real Madrid? O garotinho. Mastro Antônio. Mastro Antônio. Saiu ele, Arda Güler, que no meio de semana passada, a Espanha pegou a Turquia lá, passou o rodo 6-0 pelas eliminatórias, e o Vinícius Júnior no banco. Não sei se teve algum incômodo, alguma coisa. Às vezes a gente fala assim, quando sai a escalação, será que botou no banco, vai estar no rodízio? Às vezes o atleta tem um incômodo, não está 100%. Eu não sei se isso é o caso, mas não é muito comum a gente ver o Vinícius Júnior no banco do Real Madrid, né? E ontem estava o Bellingham também, estava no banco, que é titular. O Rodrigo outro dia não estava jogando pelo Campeonato Espanhol, estava no banco, estava de cara feia, entrou todo mundo, não entrou o Rodrigo. No primeiro jogo do começo da Champions League, o Rodrigo sai titular. Então, há de se entender, mas não é comum não, viu? Porque eu estava vendo aqui, o Vinícius Júnior, dos 11 jogos do Campeonato Espanhol, ele foi titular em 9 e reserva em 2. Porém, nesses 9 jogos que o Vinícius Júnior disputou, em 8 ele foi substituído no segundo tempo. Então, em 2025, 2026, ele tem uma média de apenas 54 minutos por jogo e foi substituído em todos os jogos ou veio do banco de reservas. E o Vinícius Júnior tem 11 jogos, 9 como titular, 3 gols, 2 assistências. Flávio Prado pode estar começando a mostrar ao Xabi Alonso que o Vinícius Júnior
que é um tema, né, de acordo com a nossa pauta aqui, que vem sendo debatido nos programas espanhóis. Vinícius Júnior pode realmente estar deixando de ser insubstituível nesse Real Madrid do Xabi Alonso, com esses números que a gente está mostrando na tela, Flávio? No time do Xabi Alonso, uma coisa muito clara. Ele coloca o Vinícius e o Rodrigo brigando por uma posição. Parece muito claro isso, o que eu acho que é um equívoco, porque eles já fizeram juntos coisas importantes. É uma aposta, né, do Xabi Alonso, da maneira dele de entender o jogo. Eu não arriscaria isso. Acho que um jogador do nível do Vinícius e um jogador do nível do Rodrigo eu acharia lugar para atuar, mas ele parece que não pensa assim, não. Vamos ver se ele vai ter resultado, né? Os resultados até agora não foram o que se imaginava, né? Então, ontem mesmo contra o Olympique, a coisa não foi tão simples como poderia imaginar. Mas é muito cedo, o trabalho está começando, vamos ver se isso vai rolar. São ideias de jogo, a gente tem que respeitar a ideia de jogo de cada um. Mas, normalmente, quando você tem jogadores deste nível, se você não vai utilizá-los plenamente, é bom liberá-los, né? Os dois têm muito mercado. Então, segurar os dois para ficarem como opções, eu acho realmente um tanto estranho. Porque o Real Madrid do Xabi Alonso, ele teve aquele papelão na Copa do Mundo de clubes, né? Porque foi uma senhora de uma porrada, né? Que levou do PSG. Foi até feio. Foi até feia a porrada que levou. Só que depois disso, Mauro César Pereira, o Xabi Alonso está com 100% de aproveitamento nos seus primeiros jogos na temporada. Ele tem 5 jogos, 5 vitórias, 10 gols marcados e 3 gols sofridos. Acha que ele tem parcela de razão ou não? Ou até outra coisa, Mauro, ou acha normal? Não. Vai fazer rodízio, como muitos treinadores fazem, e o Vinícius Júnior que aceite começar às vezes. Normal. Acho a coisa mais normal do mundo. Joga um, joga outro, vai pro banco, volta, joga. Não vejo nada demais. Os caras têm que ficar falando do Real Madrid o tempo todo, então isso aí vira um prato cheio. Eu não vejo nada demais, não. Mas você acha que não pode estar mostrando que ele não vai ser insubstituível como ele era? Eu digo por quê? Por ser um jogo de Champions, tá? Que geralmente é o mais importante. É quando as estrelas estão sempre dentro. Mas você acha que não tem nada a ver? Não, acho normal. Qualquer jogador pode, em algum momento, não estar no seu melhor momento, não está treinando bem, o técnico quer ver o outro jogador na função. Qualquer um. Acho normal, normalíssimo. Para mim isso é muito barulho por nada. E o Xabi Alonso, olha aí, o que o jornal AS traz, né, lá da Espanha, é isso aí, Vinícius e Rodrigo, a luta do ano, que foi o que eu trouxe aqui, né, que a imprensa espanhola está dizendo que os dois agora vão brigar por uma posição. Não sei se isso já dá para a gente bancar, que vai ser uma briga constante do Vinícius e do Rodrigo. Foi uma briga de ontem, realmente pela posição, mas a imprensa espanhola já dando um certo destaque. O Xabi Alonso, ele disse que ninguém precisa se sentir ofendido por ficar no banco, né? Vamos ver aí, vamos colocar na tela o que disse o treinador do Real Madrid sobre essa polêmica que está começando a ser criada em torno do Vinícius Júnior no banco pela Champions. Haverá um momento para cada um. Estamos em um momento muito exigente e precisamos de todos conectados. Vinícius, Mastantuono, Rodrigo, ninguém pode jogar todas as partidas e ninguém precisa se sentir ofendido por ficar no banco. Precisamos de todo o elenco, porque o calendário é muito exigente. Vinícius entrou bem, Rodrigo também teve bons minutos. Ibrahim contribuiu muito saindo do banco. É essa abordagem que buscamos. As mudanças estão tendo um impacto muito positivo em todos os jogos. Disse o Xabi Alonso, Vamp, que depois do papelão na Copa do Mundo de Clubes, com aquela derrota humilhante para o PSG, tem 100% de aproveitamento, né, Vamp? É uma esperança de ser um técnico de longo prazo nesse Real Madrid.
Ele é um cara que conhece bem o Real Madrid, né? De fato, ganhou também a Liga dos Campeões, jogou muito no Real Madrid. É um cara que tem uma visão, chegou lá com o Bayer Leverkusen depois de anos e anos, quebrou a hegemonia do Bayern de Munique, conquistando o título, jogando Liga dos Campeões, chegando a uma final de Liga Europa também. Né? Então é de se respeitar. Isso que ele falou, é deixar todo mundo prestigiado. Quer dizer, quem joga no Real Madrid são só quem é banco, quem é titular, só são jogadores importantes. Né? O Militão acabou de voltar agora de uma lesão. Tá jogando o Rüdiger aí da seleção alemã, já ficou no banco, Mendy, seleção francesa, porque eu dei uma olhada também na cavalaria que estava no banco, né? E são todos jogadores importantes de seleções de seus países. Né? A temporada é isso mesmo. Tem que dar moral. Normalmente sendo agrada gregos e troianos, mas dentro do futebol, para quem está comandando o Real Madrid, tem que ter todo o plantel na mão e deixar os jogadores se sentirem importantes. Mas como eu falei assim, não era comum a gente ver com o Ancelotti o Vinícius Júnior no banco, né? Por isso que eu achei estranho.